Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite abafada de segunda-feira, 24 de setembro de 2018, que significa dizer que vem mais chuva por aí. Uma noite quente na capital do estado do Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, e teremos mais chuva. E já quando a gente vinha de Porto Alegre, né, o tempo fechando, ficando encardida a situação e poderemos ter aí temporal durante a madrugada. Primeira recomendação, fechem as janelas, porque senão voa tudo, né? Levanta. E quem mora num andar mais elevado como eu, meu Deus do céu, de madrugada diz, o que é isso? Está acabando o mundo? Era só aquele negócio, aquele tilintar de panela, xícara, aqueles negócios de estender roupa, voa tudo, não tem? Então, fechem as janelas. O pior é que eu estou brincando, falando sério. Quando o cara vê, já está feito o estrago. E nas estradas, se o cara não precisar viajar, quando o tempo estiver enfarruscado, como hoje esteve boa parte do dia, não viaja. Se puder não viajar, né? Porque às vezes o cara precisa. E se viajar um transporte alternativo é melhor. De ônibus, de trem, porque o próprio carro às vezes não consegue se mover, né? Eu sei que hoje pela manhã alguns caminhos estavam trancados pela queda de árvore. E hoje na Grenal, de manhã cedo, eu disse assim, não vamos culpar as prefeituras hoje, nem de Gravataí, nem de Cachoeirinha, nem de Porto Alegre, porque quando surge um negócio que é da natureza e vem de 100 anos, de 80 anos, de 60 anos, não dá para culpar uma administração porque não cortou as árvores, porque não podou as árvores, porque pô, às vezes arranca a árvore inteira, com raiz e tudo, aí não adianta nada. Então, o que tem que ter é precaução. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a previsão da meteorologia é de chuva até o final do mês. Quer dizer, teremos ainda 5, 6, 7 dias alternando momentos de estiagem com momentos de chuva. E Grêmio Internacional, deixa eu começar pelo Renatinho Schmidt, que eu não vejo há muito tempo. Depois tem aqui o Alexandre Limeira, ex-conselheiro do Internacional, participou de várias administrações do Inter também, na administração, e o Luiz Ferrari Júnior, que é o homem das categorias de base do Grêmio. E o Renato Schmidt eu vou apresentar como gestor esportivo. O Renatinho já foi de tudo um pouco, né? Já foi preparador físico, já foi técnico de futebol, já foi gerente no Grêmio, eu acho que era gerente o cargo que ocupava, supervisor. Quer dizer, então, já fez da função burocrática, a preparação física, a função gerencial e a função técnica também. Tudo bem, Renatinho? Tudo bom, Rec. Que prazer estar de volta aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha, né, no prazer. programa. E agora é preparador físico também do Valdomiro, lá da Marpa, né? Ah, isso. O Valdomiro é forte, né? Eu estou brincando, na verdade, hoje está em outra atividade, né, Renatinho? Na realidade, é até bom ressaltar isso em relação a essas áreas todas, que é uma coisa que eu sempre comento, que o profissional tem que conhecer todas as áreas, né? E eu fico muito à vontade por ter circulado por todas as áreas para ter um conhecimento total do futebol, que é a minha área, né? Então, eu não sou de outra área que vivia alguma coisa de futebol. Eu sou sempre ligado ao futebol. A minha formação é profissional de educação física e a minha especialidade sempre foi futebol e me especializei mais na formação de atletas, né? Então, eu nunca perdi vínculo com o futebol, seja na parte burocrática, que é uma área boa, mas não é a minha sempre foi mais de campo. E a minha história começa com preparação física mesmo. E essa parte nova agora que eu estou vivendo é em função de uma viagem de 1 ano e meio atrás que eu fiz com o Tinga para a Alemanha, para fazer um trabalho que vai ficar pronto, que eu estou desenvolvendo um trabalho sobre transição de atletas. E esse trabalho vem exatamente buscar sobre tudo isso, sobre aquilo que a gente tem essa carência muito grande em relação ao desenvolver o atleta aqui de uma maneira com mais qualidade, pela demanda que nós temos aqui, né? E pelo pouco aproveitamento que nós temos de atletas aqui. Então, eu acabei conhecendo muitas coisas na Alemanha porque era, né, realmente um referencial e tudo isso. Lá eu também conheci alguns equipamentos que eles desenvolvem lá também sobre alguns trabalhos, né, e tanto no Borussia quanto no Schalke 04, no Red Bull, enfim. E acabei fazendo um trabalho, e acabei trazendo algumas ideias para cá e desenvolvi os equipamentos aqui para fazer. E hoje eu faço um trabalho também, não consigo me desligar do campo, né? Faço um trabalho como um trabalho personalizado, que é onde entra o Valdomiro. Eu tenho meninos de 10 anos, tenho
atleta que está em temporada que eu digo, nunca está desempregado, está de férias, né? Está fazendo a sua pré-temporada buscando um novo clube. E tenho também o Valdomiro, que é um atleta de jogar a bola. Não, mas é importante para o cara que é atleta de fim de semana, daqui a pouco ele vira de um fim de semana só, né? Se o cara não soubesse se preparar, tem que estar bem não preparado. tiver um mínimo de orientação. Sabe que isso aí é um trauma, não é pessoal. É que tu começa a se desligar da atividade esportiva, quando tu quer voltar, tu tem medo. Por exemplo, o Paulo Sérgio Pinto, meu chefe lá. Eu me lembro do Paulo Sérgio há 30 e poucos anos, com a perna toda engessada, esticada em cima da mesa lá na Calda Júnior. Ou ia trabalhar, alguém ia buscar e tal. O cara não pode se desligar, tem uma função importante. Eu não me vejo assim, entrevado, assim, com gesso. Então, o cara ou tem a administração da sua carreira, mesmo que seja atleta de final de semana, ou o sujeito dá os doces, né? Verdade. E é isso que você faz. É isso que eu estou fazendo hoje, né? Entre os trabalhos que eu faço trabalho de assessoria com o Tinga, eu faço esse trabalho também lá no Centro Esportivo do Rodrigo Mendes, que é exatamente isso. É um trabalho personalizado com 100% com bola. E hoje eu tenho esse mega atleta aí com o Valdomiro aí, que até nós estamos fazendo um outro trabalho de estudo com ele, assim, em relação à condição física dele, que é algo diferenciado mesmo, né? Então tem meninos que estão se preparando, que saem da escolinha e fazem fazem... Falando do Rodrigo Mendes? Eu faço o trabalho lá no Rodrigo, né? Lá no centro esportivo dele. Está todo mundo trabalhando lá no Rodrigo Mendes. Tá tem transmissão de rádio, tem atleta de fim de semana, tem garotada. O local é básico. E ele vinha aqui e dizia isso, uma hora nós vamos ter que ir lá filmar esse negócio. Não, é fora de sério. Ele tem uma escola de futebol do Grêmio lá. Convenado do Grêmio, já avançou muito. E o centro esportivo dele, com certeza, é uma das maiores referências aqui. Máximo em um ano vai ser uma referência. Quando tiver tudo pronto mesmo, já está 80% pronto, vai ser uma das referências. Esse Rodrigo Mendes, né? Muita qualidade também. Aquele jeitinho meio pacato, cidadão da civilização. Vai receber a seleção. Alexandre, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Só complementando, o Rodrigo Mendes vai receber a seleção brasileira de futebol 7 agora no início do ano. Ele está jogando pela seleção também. Então vai ter jogo na sede ali do... Bem bacana, conheço também. Fui convidado para o futebol de quinta-feira, mas sempre estou viajando. Acabo não entrando nesse futebol. Mas tem o convite lá parado. Boa noite. Boa noite. E a estrutura dele, o gramado, ele está com um gramado que é uma geração acima do gramado do Atlético Paranaense. Exatamente. Acima? Uma geração já mais nova do que do Atlético Paranaense. Eu acho que foi o Michael. Eu ouvi uma entrevista do Michael, quando brincaram com ele. E aí, esse gramado sintético lá do Atlético Paranaense, se todos forem assim, eu prefiro isso. Já existe 3 gerações. O problema é que é um só que é, né? Mas já existem 3 gerações melhores que o do Atlético Paranaense. Bom, o que eu quero dizer é que clubes profissionais só tem o Atlético Paranaense. Por enquanto, sim. No Brasil. Tem o São José, né? Mas devagar. O Rodrigo vai fazer o campo ali atrás, ali, né? Com o tempo vai ser o campo ali atrás. Mas, por enquanto, agora está finalizando a parte coberta. Mas lá. é campo com sintético, Rodrigo, também? Tudo é sintético. Tudo sintético. Tudo é sintético. É que é futebol 7, né? Agora ele vai fazer o campo 11. O campo 11. Sim, pois eu entendi. Só que aí também com sintético. Vale a pena ir lá conhecer. É muito legal. Ele esteve aqui quando estava lançando o projeto. Sim. Disse que ia ser de primeiro mundo e é de primeiro mundo. Onde é que é mesmo? Na Itarragô, na Zona Norte ali. Itarragô é perto do Sesc ali. Entre a Baltazar de Oliveira Garcia e a Protásio. Bem, e os juniores do Grêmio, hein? Que espetáculo. Toda hora cedendo jogadores para a seleção brasileira aí. Tu vê, né? O trabalho tá bom mesmo. O Grêmio fez uma reversão em relação ao internacional, né? Porque o Inter em cada convocação tinha 2, 3, 4. Mas o Inter segue tendo também. Agora, a semana passada teve a Sub-17, que foi 3 do Inter e 2 do Grêmio. Isso é uma normalidade de acontecer. Agora... Aonde dá mais glamour, o Tite está sendo mais simpático ao Grêmio. A surpresa é... Por que acontece? Esse goleiro que o Tite convocou é um goleiro... Mas o Tite já convocou 8 do Grêmio. Tem o lado bom e o lado ruim. Eu, se sou o Grêmio, não me queixo mais. Sabe o que aconteceu com o goleiro do Grêmio? O glamour que ele está dando pro Grêmio. Na primeira convocação... Ninguém deu, nem o Felipão. Na primeira convocação, se vocês lembrarem, ele levou o goleiro do Flamengo. Sim, o Hugo. O Hugo. Esse goleiro do Flamengo, ele era reserva do Felipe. Agora saiu a convocação da Sub-20. Itaú. E o Hugo está. Aí o Felipe foi para o profissional. Entendeu? Foi essa a jogada. Eu me recordo, acho que o Cássio, goleiro, quando ele era da base do Grêmio, foi convocado também para o profissional.
ou pelo Mano Menezes, ou pelo Filipão, algum dos dois convocou, mesmo caso do Felipe, o Cássio, goleiro do Corinthians, quando ele estava no Grêmio. Ele é um grande goleiro, cara. Um belo, um baita goleiro, cara. Vamos esperar um pouco. Ele tem já uma passagem Ele de jogou, alguns anos. ano né? passado ele teve no Mundial, né, meu? Ele já tem outras competições, né? Já tem outras competições. Muito bom goleiro. Eu acompanho esse cara desde os 16 anos, cara, Felipe. É muito bom goleiro. Não é... E ali no transição ele disputa com o Breno, né? Que também Mas goleiro. o Breno ele foi contratado, né? O Breno veio a 2 taças, sem ser essa última taça São Paulo, na outra. Se não me enganado, o Francesco trouxe... o pessoal captou ele lá no Desportivo Brasil, eu acho. Mas ele está há mais tempo no Grêmio. O Felipe? Não, o Breno. O Breno está no Grêmio há uns 2, 3 anos. O Breno começou no Grêmio quando o treinador da Sub-17 era o Beto Almeida, se eu não estou enganado. O Beto já saiu. O Beto Almeida está no Tubarão ainda? Está no Tubarão, claro. Tá no Tubarão. Durou, né? Porque olha, tá um tempo. Tubarão também os caras estavam passando e voltando, e vindo e voltando. Ele teve na Sub-20 do Tubarão, Beto Almeida. Esse Internacional pode chegar ao título, Limeira? Olha, tu sabe que eu vejo muitas redes sociais, as pessoas falando, eu vi uma turma dos pessimistas. Eu sou dos otimistas. Eu vejo que o Internacional, ele passou pela pior sequência que algum time podia ter. O Internacional jogou na sequência com o Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo e o Grêmio. E depois pegou 2 foras, o Chapecoense e o Corinthians. E passado toda essa turbulência desses 6 jogos, ele está a 1 ponto do líder. Pega o Palmeiras agora, está todo mundo falando, todo mundo encantado com o Palmeiras. O Palmeiras pega o Cruzeiro, depois pega o São Paulo, pega o Grêmio e pega o Flamengo. Quero ver ele passar por essa turbulência como o Inter passou. Eu sou um dos que estão muito otimista. O Inter tem 7 jogos em casa. O São Paulo tem 6. O Inter desses grandes, agora mais recentes, ganhou 2, né? Exatamente. Ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio, empatou com o Corinthians e perdeu com um pequeno que é a Chapecoense. Pequeno até ali, né? E eu acredito muito Chato no título. jogar com a Chapecoense lá, né? A Chapecoense só perdeu com o Palmeiras em casa. Agora o Palmeiras realmente, eu vejo, eu tenho acompanhado os jogos do Palmeiras e São Paulo, ele é o que está melhor jogando neste momento. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, né? O início o Flamengo encantava, depois o São Paulo encantava, o Inter encantou, o Palmeiras, ele vai tendo ciclos, é muito longo. Eu vejo o Internacional com essa tabela, o Inter está com a melhor tabela, tem 7 jogos em casa, seria 21 pontos. Isso, o Inter não perdeu nenhum jogo em casa ainda. Né? Então, se o Inter manter o que está fazendo, ele é o O Inter tem um jogo importante que é o São Paulo, né? Esse é o jogo direto, mas aí o São Paulo tem o Inter e tem o Palmeiras. Não, mas eu digo importante no sentido que, por exemplo, dá um empate, os dois perdem ponto. Não, exatamente, mas quando tu olha o Palmeiras, ele tem a dificuldade, ele vai também empatar alguma ali. Vai, todo mundo. Então esses possíveis mas ontem pontos... o Palmeiras não venceu na Bacia das Almas com um gol do Bigode. Eu vi o gol. O William Bigode, que estava na reserva. Mas que faz gol, né? Porque o Não, Palmeiras... faz gol também, eles têm lá. Eles têm 2 times, né? Eles têm 4 centroavantes. Pode escalar quem eles quiserem. É o Daverson, é o Borja, é o próprio Bigode. Quer dizer, puxa vida. Mas está todo mundo ganhando no final. O Inter ganhou do Paraná com o gol do Camilo aos 50. O Grêmio ontem do Ceará fez o 3º no final do jogo. Todos estão ganhando nesses detalhes. Nenhum está fazendo muito gol. Você diria então que não tem nenhum grande clube brasileiro? Grande time, clube? Não muitos. Tem. Infelizmente, o nosso futebol... Grande time não tem. Atualmente, diferente dos anos 80 e 90, hoje talvez seja o 3º ou 4º nível no futebol brasileiro. Né? O primeiro na Europa, o segundo em alguns outros no mercados periféricos. Agora com a China e com outro, talvez Arábia. Aqui esteja o 3º ou 4º. Quando tu pega o craque do brasileiro, o Rodriguinho, vai para o futebol egípcio. Então, o que está sobrando aqui, né? Essa é uma realidade. Por isso, também começa a se encurtar. E quem são os destaques? Os jovens, que daqui a pouco vão estar fora. O Arthur, ano passado, o Paquetá, o Everton, né? O Rodrigo Dourado. Os jovens são destaque e vão acabar saindo. Agora, aquela faixa etária mediana ali de 25 a 29 são realmente de segundo nível. Se não conseguiram um mercado fora. Essa é uma realidade de todo o futebol brasileiro. Ferrari, Júnior. Eu não vou fugir da pergunta. Eu acho que o Grêmio continua jogando o melhor futebol. Não. Estou falando
Assim, um time que olhe e diga, esse é o campeão. A diferença Não, é que o Grêmio tá jogando tem, mais. tem Libertadores. O Grêmio perdeu muito ponto com esse negócio de... E vai perder, vai acontecer de novo. Não, né? não, mas o Grêmio não perdeu ponto botando as reservas. Quem Não, perdeu foi o titular. Não, o Grêmio perdeu muito ponto com reserva. O Grêmio Mas mesmo, vamos pensar então que os jogos que o Grêmio pensou, esquecendo o Grêmio e Inter, que o Grêmio perde com o time titular. Cara, não é fácil tu ir jogar um jogo no sábado sabendo que tu tem uma decisão de mata-mata na quarta. Botar o pé, o jogador perde o foco, não é a mesma coisa. A gente vê, o Inter está jogando um bom futebol, que há muito tempo atrás eu vi no recorde, eu disse que o Inter era um dos que ia chegar. Mas o Inter e o São Paulo, eles têm essa vantagem, que é a vantagem de focar grande. só ali, só naquele jogo. Eu sou na Copa do Brasil e Libertadores, estou torcendo muito pro Palmeiras. Mas é enquanto o lógico. Palmeiras estiver, porque eu vejo hoje o Palmeiras... O Grêmio também, então. O São Paulo é meio... Não, o Grêmio está fora. O Grêmio está fora. O Grêmio tem que secar sempre. Mas se o Grêmio já tivesse caído, o Grêmio ia ser campeão brasileiro. Ah, não sei. É difícil, não sei, porque aí vem a desmotivação, né? O Palmeiras é um grupo de... Palmeiras, eu acho que se for... Vocês um viram a time declaração do forte- Filipão ontem? Perguntaram quantos títulos ele ia ganhar. Ele disse, um. Se eu Só ganhar quero- um, tá bom. Eu só quero um. Claro. Ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou o Brasileirão. Ah, lá o Real Madrid, tá? Não, para aí. Vamos ganhar um primeiro. Até porque se ele ganhar Lá. 2 depois, tá ótimo. É. Claro que o Real Madrid nem vai existir se não tiver o da Libertadores. Eu torço pro Filipão ganhar Libertadores. Esse. Tu tá com medo do Grêmio? Não, Teto. torcendo pro Filipão. Não, eu tô mais com a cabeça do Palmeiras estar ocupado, né? E isso vai ser bom pro Internacional, que ele esteja ocupado com a Libertadores e Copa do Brasil, do que pensando no Grêmio. Mas, Limeira, para aí. Eu já torço que eles caem tudo fora. O Renatinho Schmidt, nós temos aqui a contabilização de tudo. Quantos grenais, quantos campeonatos gaúchos, quantos brasileirões, quantas Recopa o Grêmio agora empatou com o Internacional. Sul-Americana só o Inter ganhou, Suruga só o Inter ganhou. Copa do Brasil, o Grêmio... O Inter ganhou a Sul-Americana, porque foi só o Inter que jogou. Nós ganhamos aquela outra, como era o nome? Mas pra jogar tem que ganhar a Mercosul. Sul-Americana, né? Mercosul. Não ganhou. Não, o Grêmio ganhou uma outra que era antes da Sul-Americana, que era um outro nome. E daqui a pouco eu vou lembrar, vou te dizer. Comebol? Não. Acho que não daqui a ganhou pouco- também. Não, Comebol quem ganhou foi o Atlético Mineiro. Não ganhou. O Grêmio não ganhou. E o Grêmio O também... Grêmio não ganhou nem a Supercopa, aquela dos campeões, que uma vez o Zac, o Luiz Fernando Zac, se irritou com o presidente Paulo Odoni, dizendo, esse Supercopa aí nós até não... Não, esses títulos são importantes. Mas, e aí, Rec, eu queria pegar uma linha que eu tenho falado para o torcedor, quando me comunico por redes sociais ou em alguns programas de rádio. O Internacional ganhou 75, 76, 79 dentro do Beira-Rio. Né? O Inter ganhou a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio. Quer dizer que o Inter, sem a sua torcida, não é nada. Isso. Não, Tem que te provocar aqui. é bom. Não, a torcida do Inter é maior que qualquer questão, ela ganha jogo. O Inter ganhou as 2 Libertadores dentro do Beira-Rio, o Sul-Americano também, e as 2 Recopas também. Então o Internacional tem os 7 jogos agora, tem dos 12 jogos, 7 são em casa. Quer dizer que se fora. fosse no Beira-Rio contra o Barcelona, seria mais fácil. Não seria Aí é aquele- goleada. Não seria aquele Seria sofrimento. goleada. Mas a gente também, lá era campo neutro, porque também não era... Mas o que é importante, a Já força o da Grêmio nossa ganhou em casa... Medellín, o Grêmio ganhou em Eu São ia dizer, Paulo. ganhar na Argentina não é fácil. O Grêmio ganhou em Medellín, o Grêmio ganhou na Argentina, o Grêmio ganhou em São Paulo, o Grêmio ganhou no Rio de Janeiro. Falando Então- em Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Exatamente. O Inter está acostumado à sua casa. E a casa vai fazer a diferença para o Inter nesse momento. E essa é a grande vantagem. Por isso que eu sou um otimista. Que eu vejo uma tabela levando a decisão para o Beira-Rio. E no Beira-Rio o Internacional tem, na sua história, atropela. Já acho que nós vamos ficar tudo atrás, meteu no contra-ataque e ganhar do Inter uns 3 jogos desses 7 aí. Nós, tu viu? Nós. Como é que é? Como é que é? Nós. Nós vamos ficar fechadinho, o Inter vai sair pra cima, contra-ataque. Mas isso quando? Nesses 7 jogos que faltam. A nós que tu diz todos os outros. Claro. O nós dele é o América, Já tá com o estoque de esporte. camisa. Ó, o América tá bem. Tá Tá, bem, mas parei, o mas parei. América. O Batista ajeitou. Parei, mas o Grêmio Eu vi não o tá no jogo. mesmo Nós vamos patamar. nós e todos juntos. Se não Hein? der o Grêmio, Mas- der outro. Sabe que eu tinha uma frase antigamente, Renatinho, Alexandre Ferrari, que era o seguinte, tem que cuidar para não torcer errado. Exatamente. E eu cito o exemplo de Grêmio e Vitória. A torcida do Inter soltou foguete quando o Grêmio perdeu para o Vitória aqui por 3-2. Fosse só inverter aquele resultado, o Internacional não teria caído. Não dá pra torcer errado. Não dá para torcer errado, Não dá então pra tem que torcer cuidar. errado. Daqui a pouco, Inter e São Paulo, Ferrari torce pelo São Paulo. Daqui a pouco o melhor é um empate amigo que pode possibilitar ao Grêmio um título brasileiro. Não, mas daí eu torço pelo empate.
Claro. E às vezes, até eu quero dependendo ver do andar da carruagem, torcia até pelo O Internacional. Grêmio tem... Não, aí você tá querendo Mas naquela demais. rodada... Ué, mas se for pra ser campeão, Marreque, Só se for na última partida. torce lá no íntimo, nem vê o jogo. naquela rodada... Quer dizer, é pra ter os sentimentos, pô, eu optei certo, hein? Imagina se o São Paulo Mas ganha essa opção aquele não jogo. existe. Mas Essa é que última turma. dessa Tu prefere perder o título brasileiro? Não, na última rodada, se for o caso de torcer para nós ser campeão. Grêmio e Flamengo, por já exemplo, teve torceu isso em pro Flamengo. 2009. Em Grêmio e Flamengo na época? 2009 tu torceu pro Flamengo. Não vou confessar, vamos trocar de assunto. Mas nessa rodada que tu tá falando do Inter e São Paulo, o mesmo horário vai estar Palmeiras e Grêmio acontecendo. É, no uma mesmo mega horário. rodada, mesmo horário, na mesma rodada, mesmo domingo às 16 horas vai Tinha que ser preliminar e jogo de fundo, isso aí. Mas eles fizeram uma vez Renatinho Schmidt. os clássicos, eles fizeram na última rodada. Na última né? rodada. Mas eu penso que o ideal seria ter feito a antepenúltima ou penúltima rodada. Isso mesmo. Porque depois que está decidido, não adianta mais. Mas é que o Mas- calendário já tá feito. Não, digo, mas quando fizeram aquilo, podia ter pensado em fazer um pouco antes. Teria 2 ou 3 rodadas, às vezes fizeram na última rodada, porque o cara chegar na última rodada já decidiu. Ah, tu diz o clássico? Há 3 não. anos atrás. É? O clássico ficava para a última Mas você rodada. sabe qual é o problema do clássico na última rodada? Pode virar uma carnificina nacional. Isso aí é o seguinte, daqui a pouco 4, 5 resultados entrelaçados viram a idiotice O cara que- coletiva. Nós tivemos um Cruzeiro... Não, a o motivo- violência atual não permite mais O isso. motivo da mudança, tiraram da última rodada, porque teve um Cruzeiro e o Atlético, que se o Atlético ganhasse, o Cruzeiro ia ser rebaixado, coisa que o Cruzeiro nunca foi. E o Cruzeiro ganhou por 4-0 ou 5-0. 6-0. É, foi uma 6-0. goleada. Ali foi um estouro, porque era a última rodada, com uma expectativa de rebaixar o rival e reverte uma goleada ao contrário. Pô, aquilo ali foi um... E ali foi a última vez que teve o clássico, esse né? clássico na última rodada. 2 Por anos isso eu tô atrás. dizendo, melhor seria fazer com 2 ou 3 rodadas de antecedência. O Bruno tá me falando que foi em 2011, 6-1. Eu não me lembro se foi 6-1, 6-0. mas foi Era o goleada. Cuca de um lado e não me lembro O quem cara era. que faz as tabelas na CBF, ele é muito ruim. Junto com o cara da Globo aqui. O que presta lá? Porque, olha, vou te dizer, esse negócio do Grêmio aqui... Tem explicação eles podem se tentar... puxar o jogo do Grêmio não, pra não quinta, tem não. explicação. Sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte, não em relação a equilíbrio de tabela, nem pelo Grêmio ser o representante brasileiro na Libertadores. Vamos fugir disso tudo, que isso aí já é chover no molhado. O equilíbrio de tabela já existe. Sim. Porque senão não estaria o Santos com o Vasco com a rodada do primeiro turno ainda. Já jogaram pelo segundo turno e ainda não aconteceu o jogo do primeiro turno. Então isso é conversa, né? Braba de equilíbrio da tabela. O Santos, coitado, não consegue sair do lugar, do meio da tabela, e o Vasco afundou na zona do rebaixamento tendo um jogo a menos. Então esse jogo já tinha que ter acontecido na marra. Para terminar com isso aí e poder um combinar com o outro. Agora eles podem combinar em determinado momento um empate. Ó, empate me ajuda, eu fico na Sul-Americana e vocês não caem. Sim, Daqui a pouco sai um chucho ali. Mas isso aí não é o problema. O que eu vejo de esdrúxo é que na semana que vem tem eleição. E aí vai ter jogo quinta, sexta, sábado e menos domingo. Segunda e terça. E aí não E terça vale não. grade de Aí não tem televisão. problema. Aí não tem desequilíbrio na tabela, aí não tem mais nada. Não tem novela. Porque vamos não tem combinar, novela, né? é. Vamos combinar. Tu vai chegar pro presidente do Fluminense e vai dizer assim, tu antecipa o jogo pro Grêmio jogar com o titular, não tem presidente que vai aceitar, não vai fazer isso, né, cara? Claro. Porque daí tá jogando contra ele mesmo. Tu não pode perguntar pro Fluminense, cara, porque daí não tem isso. O cara não vai querer mesmo. Agora, tá errado o Fluminense não querer, sabe por quê? Tu acha? É uma falta de autoanálise absurda. Essa é a hora de fazer média com o parceiro e mostrar que ainda dá para acertar. Acertar que eu digo no bom sentido, vão jogar dentro de campo. Né? E não ter medo dos titulares do Grêmio. O que o Fluminense busca? Não busca nada. 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 Ah, busca não cair. Mas É verdade. Pois tá ruim por aí. Mas então combina com o Grêmio. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos jogar e tal, mas lá pelas tantas, um empate amigo, então. A pior coisa... Já que querem acertar, agora, botar. E se perder com os titulares pro Grêmio, reserva. O que não está proibido, não. O Flamengo perdeu, tomou 2-0 aqui, né? Não tá proibido. E o Grêmio com reserva vai jogar provavelmente com o Michael, Não, o Michael joga. provavelmente com o Kahneman, porque o Kahneman não vai jogar contra o Tucumã, porque senão é burrice. Vai tomar o terceiro amarelo para não jogar na Argentina. Tá com 2. Então, o reserva do Grêmio, daqui a pouco é uma bronca maior. Aí volta o Jael ainda não. Mas vai jogar Tony Anderson, O periga Jael não voltar tá o longe de Alisson. voltar, né? Pois é, periga voltar o Alisson, periga daqui a pouco. Não, o Alisson tá liberado. Então, daqui a pouco joga. E aí? Que reserva é E esse? o Grêmio vai com misto contra o Tucumã. Pois é isso que eu estou dizendo. mesmo. É o Grêmio bem forte. Mas o pior dessas tabelas foi o que aconteceu da convocação. Da data FIFA Não, ter 2 rodadas. O Inter foi beneficiado, mas podia também ser prejudicado.
Né? Foi beneficiado hoje, pode ser prejudicado amanhã. Exatamente, então isso tem que ser, todos os clubes têm que se manifestar. Até que o Inter pegou... Mas tá todo mundo quieto, só o Grêmio chama. O Inter pegou o Flamengo sem o Paquetá e depois pegou Então, mas eu tenho uma dúvida que... o Grêmio sem o Everton, por causa de convocação. Mas mesmo quando tinha Não, o Grêmio, mesmo quando tinha o Clube dos 13, tinha um grande gremista, que era o presidente Fábio Koff, às vezes convocava os jogadores do Grêmio. Mas E tinha um grande gaúcho, que era o Fábio Koff, convocavam jogadores do Inter. Mas o que acontece? Deixa eu perguntar Mas uma coisa. o Clube dos 13 é uma... Isso eu acompanhei, porque boa parte, o Fernando Carvalho estava como vice-presidente e eu já estava na diretoria do Internacional. Infelizmente, Diego, ele era só para negociação de televisionamento. Ele não tinha nenhuma outra função. Não tinha poder. Não, e nem, não queriam. Os clubes são totalmente desunidos. Eles só se uniam para a questão do televisionamento. Em 2011, a Globo disse, vou negociar direto. Aí não tinha nem por que continuar tendo o Clube dos 13. Né? Então, os clubes sempre, quando se reuniam, nunca foi para ver calendário, para um respeito, negociação era... O calendário melhorou, era televisionamento. O calendário melhorou. E agora é o seguinte, sabe que são 20, que cai 4 e sobe 4, que começa em tal data e termina em tal data. Teve uma época mas que isso nem também, isso. Mas isso foi um pouco, não por causa dos clubes nem do CBF, por troca da lei, que hoje não, a gente fala tanto do nosso país, mas nesse ponto a lei não permite mais essa troca de regulamento, como o presidente da federação, de qualquer federação, sonha, eu vou fazer o campeonato de tal jeito. Isso não pode mais. Eu acho que tem uma parte do campeonato Essa é a vantagem. que piorou. Assim como quem gosta de futebol, essa história da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, ser toda ela o ano inteiro, a gente sabe que tem as questões da TV. Diz que o Grêmio está administrando bem isso aí. Não, mas tu pensa o Palmeiras, cara. Ele joga as 3 competições. O Cruzeiro joga as 3 competições. Parece castigo, né? Mas eu te pergunto uma coisa. Vira castigo. Pergunta o seguinte. Ainda termina de que foi um hecatombe. Ontem eu estava ouvindo um debate, eu acho que é na ESPN. Se não ganhar nada, vai ser um ano frustrante para o Cruzeiro. Mas, Rec, me diz uma coisa. A seleção brasileira, tá? Vamos chegar na seleção brasileira. Há anos que a gente está vivendo a mesma situação, com todas as situações do CBF. Aí eu te pergunto para vocês o seguinte: qual é o objetivo de fazer um amistoso quando tu convoca a seleção brasileira? Tu leva todos os jogadores, eles vão fazer só para ficar no ambiente da seleção brasileira? Pô, a gente que trabalha nessa área. Por que tu não bota os caras jogar no primeiro tempo, depois bota um outro time no segundo tempo, faz o cara jogar lá? O que o cara foi fazer? Foi passear? O jogo não vale nada, né? Daí o Tite... Bota o time, mas isso é todos eles, não é só... E o Tite 6 meses... Usa todo mundo. Não, mas o Tite 6 meses antes assinou um protesto contra o Marco Polo Del Nero. Antes de ser técnico. Mas eu sou um defensor do Tite, porque foi o primeiro... claro que teve agora, voltando, amistosos com seleções de segundo nível. Mas esse ciclo dele, ele jogou antes da Copa contra a Argentina nas eliminatórias, contra a Inglaterra, contra a Alemanha. Ele foi o único nesses últimos anos que realmente jogou contra grandes seleções. Não, bota a lista antes da Copa. O Dunga pode ser também. O Dunga muito antes. O Dunga nunca teve medo de jogar contra grande. Quem tinha medo de jogar contra grande era o Mano Menezes. E o Parreira também. Parreira, jogavam contra Gabão. Era bom. Tem razão. Tinha a história dos contratos também. Mas só pegar aqui uma coisa que o Ferrari falou. O Dunga jogou contra a Itália, a Argentina, meteu o goleado na Argentina. Ferrari, fica com uma coisa na cabeça. Eu sou a favor da Libertadores o ano inteiro. Só que eu acho que ela deveria ser ao contrário. A Libertadores, do calendário europeu. Ela começa a fase de grupos no segundo semestre e termina igual a Champions. E ela termina por volta ali de maio. Ela tem que ser invertida, igual a Champions. Porque tu pega um jogador de destaque, tu acaba vendendo no meio, hoje, com o calendário Libertadores, a janela principal é do meio do ano. Então tu acaba vendendo no meio da Libertadores. Se tu começa a Libertadores, tem lógica. Ela agora está tendo a fase de grupos, o Grêmio, o Palmeiras, os times estão disputando, estariam disputando com mais tranquilidade, podendo priorizar também o brasileiro, eram jogos menos pegados e a classificação não é mata-mata. E está na primeira fase, e a fase decisiva está concorrendo com o Gauchão, que aí sim tu pode botar um segundo. A Libertadores ser o ano todo, mas ela ser que nem a Champions, fase de grupos no segundo semestre e no primeiro semestre a parte decisiva. Seria uma grande solução, a gente traria uma emoção para aquele início de ano. Em fevereiro já teria jogos de mata-mata
valendo na Libertadores. Tá, mas e os outros campeonatos continuam existindo até dezembro? Aí tu volta... Continuam, mas aí tu volta morto para jogar a final da Libertadores? Não, a final Libertadores Mas aí em tu maio. tira 30 dias de Sim, férias. mas aí e tu quando volta na hora da onça beber água, Cara, quartas de final, tu morre. Mas é muito, por exemplo, tu vê, o Flamengo estava um timaço, perdeu o Vinícius Júnior no meio, né, do ano. Então tu começar a acertar, e isso pesou para eles na Libertadores. Mas daí eu acho que tem que ser todo o calendário. Também, De talvez. todas as E aí América do Sul. tu pega os clubes, né, cara? Porque a Argentina é todo o calendário Eles vão voltado para a jogando, Europa. vão jogando Nossa, 3 bem. competições. Aí os maiores vão passando. E vão passando. E daqui a pouco tu cai de uma competição. A danada da imprensa faz uma crise danada. Cara, tu não... Eu acho que os campeonatos são feitos para tu ganhar um só mesmo. Não é para ganhar os 3 no Brasil. Ninguém faz campeonato. É para... Por isso Só o que Vanderlei Luxemburgo. Só o Cruzeiro. Né? Mas não foi simultâneo. Ele não era simultâneo na época. Não era simultâneo. Ganhou o Copa do primeiro Brasil. semestre. Copa do Brasil no primeiro semestre. É. O cara que for campeão... Se um time brasileiro for campeão da Libertadores, ele não vai ser campeão brasileiro porque ele vai estar indo viajar. Será que o Filipão não vai ganhar os 3? Esse tem um grupo de... Tem 2 times... Mas aí vai ter que reverter Pô, mas- já contra o mas Cruzeiro, não se reverte. se o Palmeiras né? ganhar um dos títulos, se o Palmeiras ganhar, vai ficar ruim pro Roger, né? O Roger fez um trabalho no Grêmio, Roger, que eu acho que é um ótimo, mas fez um trabalho no Grêmio, saiu, entra o Renato, vai lá e ganha o título. Agora no Palmeiras ele fez o trabalho, sai, entra o Filipão, vai lá e... Vão contratar ele para conserva. Não, para iniciar Ele com todo o prepara- trabalho, vai iniciar com ele. Ele prepara tudo. Vem outra concessionária e leva os E nomes. leva, Cara, leva o eu- edital. Eu acho que faz parte de um processo da carreira do Roger. É. Daqui a pouco ele vai Ele é ganhar. muito bom. Ele é Ele muito vai bom. ganhar. O Abel levou quanto tempo a ganhar? Teu Muito bruxo. mais. O Mas Abel, o Abelão... O bruxo do Red. Não, o Abel, Abelão- quando Quanto ganhou em tempo levou pra 2006, só tinha ganho em gauchão. mas Só aí- estadual até Vamos 2006. pro Renato. Mas aí, O Renato tinha ganho uma Copa do Brasil, também demorou a ganhar. mas aí tem que situar no tempo e no espaço e refrescar a memória dos mais assodados. Ó, vem a defesa do Abel. Não, eu quero Eu fazer também sou um um grande defensor do Abel. Eu quero fazer um pequeno histórico. Dai a Abel o que é de Abel. Abel surge logo depois da bola em times pequenos do Rio e tal, e logo vai para o Santa Cruz de Recife. E lá se salienta como um técnico moderno. E aí méritos a Luciano Zac, Pedro Paulo Zac, que descobriram lá o Abel, que ninguém falava no Abel. Veio aqui substituir o Chiquinho. O Chiquinho disse que eu derrubei ele por um orelhão. Na verdade, eu dei uma notícia da queda dele pelo orelhão e eu disse que derrubei ele. Mas é folclore, o Chiquinho é meu amigo, não tem problema nenhum. Aí vem o Abel, encanta por um trabalho moderno. Em 1988 chegou, depois que o Enio Andrade, com um time pequeno, médio do Internacional, com Brites, Balalo, Ayrton Caixão, Marquinhos da Lopes, Gilberto Costa, Amarildo, Norberto, enfim, tinha uma bela defesa. Tafarel, Vinck, Aguirre Garay, Nenê, Norton, a Luiz já tinha ido. E tinha o Paulo Roberto na lateral esquerda. O Internacional tinha uma defesa bem razoável e do meio para frente um time médio, sabe? O Casemiro Bem veio em entrosado. 88. Casemiro veio em 88 do Grêmio. Aí vem o Abel, em 88, depois do Chiquinho. Sai o Enio, vem o Chiquinho, vem o Abel. O Abel já chega como entre os 3 melhores da Libertadores da América, ou entre os 4, como que era. Perdeu para o Olímpia numa desgraceira danada. Né? Eu lembro. 89. Eu também. 88, o Internacional perdeu para o Bahia. Bobô. Né? Lembro também. Precisava ganhar só de 1-0 aqui. Então, e se isso aqui ia ser incompetente, Mas perdeu. eu queria que todos os técnicos fossem incompetentes assim. O que eu quero dizer é que num uma ano hora ele fosse ganhou. vice-campeão do Brasil com o Bahia ou com qualquer outro, vindo depois da Copa União, já com o campeonato maior, que era o Campeonato Brasileiro de 88, decidido em 89. 89 o Internacional ficou entre os 4 melhores da Libertadores da América. Depois vem o Abel em 91, não foi muito bem no Internacional, mas vem em 95, ganha o primeiro turno, que era tipo a Fórmula Fraga. O Internacional ganhou o primeiro turno e foi mal no segundo turno e perdeu o Campeonato Brasileiro. Depois o Abelão volta outras vezes e tal, mas o Abelão foi o que terminou com a toca do Juventude, tocando 8-1. O Abelão foi campeão da América, foi campeão do mundo, foi várias vezes campeão gaúcho, foi campeão paranaense, foi campeão no Pernambuco, foi campeão Mas no Rio de depois Janeiro, ele começou foi a ganhar. 2 vezes vice-campeão no Rio de Janeiro. Mas no começou com o Paraná, Inter, né? treinou Até o 3 brasileiro, times dos 4. Mas começou com o Aqui, Inter, ó. né? Começou com o Inter, né? O fora os campeonato títulos dele, estadual foi com o Inter. Ganhou 2 títulos no Rio de Janeiro brasileiro. E ele, quando ele veio em 88, ele tinha 37 anos.
Novo, né, cara? Muito novo. Não me lembro o que ele teve, que ele parou. Ele teve algum problema de joelho, alguma coisa que ele. Ele era um fim da carreira, zagueirão, me lembro. Jogou a Copa de 78. É só ver quem era o Fluminense antes do Abel sair agora e depois que o Abel saiu. E é Enquanto incrível. caiu o time do Fluminense. E ele ganhou pontos corridos. Essa vez não dá pra defender o Abel. Tava não dá bravo pra- com o Abel. Não, Mas ele tava ganhou, bravo com o Abel. ele ganhou pontos corridos com o Fluminense, que tinha uma zaga Gum e Leandro Zé. Pelo amor de Deus. E volante o Edinho e o Diguinho. Não, o Abel tem muito mérito naquele título do Fluminense, com pontos corridos, que é muito difícil. Mata-mata, tu ainda vai levando nesse sentido. Mas pontos corridos... Eu falei que ele ganhou 2 pontos corridos, ganhou 1. No Internacional ele foi vice-campeão também, em 2006. Em 2006 ele foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão gaúcho também. Perdeu para o Mano Menezes. Sim. Campeão da América e campeão do mundo. Marcelo Groilo, goleiro, não era? Era, Marcelo Gomes, nos 2 jogos. Lá no Beira-Rio, Nos 2 a jogos. decisão. E Pedro Júnior de Nuca fez o... De nuca, isso o mesmo. gol. E sabe que o Abel, ele tinha uma Como é grande... importante o gauchão para os gremistas, né? Já tava vendo. Ah, eu Porque às vezes, você normalmente em abril eles fazem aquele discurso, né? Não vale nada, isso, aquilo, mas a gente vê ao longo do ano como eles têm uma Eu memória, não faço. né? Começou qualquer campeonato, eu quero ganhar. Não tem essa. Quero Essa é ganhar. a tese de Zélio Oxman. Não. Tem que levantar a taça. Ainda dar mais se o volta Inter ao estiver dia. jogando também. Claro. Exatamente. Aí a tese de Enio Kaufmann. O Campeonato Gaúcho só vale porque tem o Grêmio e vice-versa. E tem o Inter. Eu não Os me lembro quem é gremistas que acham que é falou porque que... tem o Inter. Também Tu teve pega- um dirigente que falou que o Campeonato Gaúcho só vale quando a gente ganha. Quando não ganha... Quem é que dizia? Teve uma frase dessa. Não sei se é o Cláudio Cabral, acho que é até Pode do ser, Cabral. pode ser. É importante quando... Tu vai ver o Campeonato Gaúcho ano que vem, cara. Grêmio e Inter na Libertadores, provavelmente. Os dois. Os dois. O que vão fazer do Campeonato Gaúcho? Tu acha que a RBS não vai querer transmitir? Não, Mas tem é de contrato. pensar, hein? Não, tem contrato. Aí Daí as tem outras contrato. transmitem. O Grêmio pode... Até seria bom mudar no um pior cenário do Grêmio, o pior cenário do Grêmio seria uma pré-Libertadores, concorda? O pior cenário pro Grêmio seria uma pré-Libertadores. O Inter provavelmente já está garantido entre os 4 primeiros. Então, se o Grêmio tiver na pré-Libertadores, o Grêmio vai focar muito pouco no O Campeonato Grêmio não Gaúcho. vai estar na pré-Libertadores. O Grêmio vai para a Libertadores. Pro Grêmio, ou o Grêmio é campeão da Libertadores, para já ter direito ao ano Ou que fica vem, entre os 4. ou fica entre os 4. Ali, Tá difícil. Porque o As Grêmio, duas coisas estão difíceis. Vê como com tudo Não é que o Grêmio já fácil. fez. Isso mesmo, cara. Com todo o Grêmio que se ajeitou administrativamente, financeiramente, Não é fácil ser campeão, cara. psicologicamente. Não é fácil ser Manteve campeão, um técnico 2 anos e está nessa situação entre a cruz e a espada. Pode ser tudo bem, mas pode ser mal também. E tu não pode chegar no final do ano e dizer que foi um ano ruim, cara, como tu falou do Cruzeiro. Não, cara, não ganhou, porque alguém Cruzeiro, vai ganhar. o Mano está tomando-lhe pau em Minas Gerais. E ontem, eu queria ser uma mosquinha para estar ouvindo as rádios todas de Minas Gerais no intervalo, quando o Santos estava ganhando de 1-0. Porque o Paulo Pereira, antes dos... Não, faz um trabalho apenas razoável, que não sei o quê. É que muitas vezes a gente pega o valor do salário. É. Ela ganha 700 pau por mês, tem que ser kit. Tem que ser quente. Mas Um país miserável como o nosso, né? Um fato... Os caras estão falando que o Renato vai ganhar 900 agora. Vai renovar ligeirinho, porque já sabe que vai ganhar 200 de aumento. Então os dois estão fazendo um charme, é o Grêmio e o Renato. Tu tá bem informado, Rec, eu não sabia disso. 900. Tá sempre bem informado. 900. Parece que Mas- até já está acertado. Mas nessa disputa do brasileiro vai ter um fato novo nesse meio de semana. Que eu acredito que o Corinthians vai eliminar o Flamengo. E o Flamengo entra, é mais um que só tem o Campeonato Aí Brasileiro. complica, Fá. E Tu acha que o Corinthians tira o Flamengo? eu acho que o Corinthians tira o Flamengo. Aí entrega a Copa do Brasil pro time do lado de lá, entre Palmeiras e Cruzeiro, né, cara? E aí, infelizmente, eu acho também que passa o Cruzeiro. É. Infelizmente. Tá? E isso vai alterar o Campeonato Brasileiro. Vai fazer o Cruzeiro Mais ser o foco. campeão. Sim, porque se um time da Não, Copa do para aí, Brasil... mas deixa eu ver se eu entendi. Quem é que vai ganhar, cara? Eu acho que o Corinthians elimina o Flamengo e aí qual é o fato novo? O Flamengo passa, o Flamengo está 2 pontos do Inter, 3 do São Paulo. Passa a ter só o brasileiro também. Mais É um. desejo para tirar o Grêmio? Não. Não, porque eu tô torcendo pro Flamengo e pro Não, Palmeiras pro nessa Inter Copa é do ruim. Brasil. É ruim. Mas vai ser um fato novo nesse Não, mas tu campeonato. está dizendo que o Corinthians passa. Eu acho que o Aí Corinthians aí passa o e Corinthians acho, fica só com o infelizmente, brasileiro. acho que o Cruzeiro também passa. O Flamengo fica só com o brasileiro, Palmeiras. Rec. Pois é, Isso é ruim. É ruim pro Inter. O Inter mas é pro Grêmio. especialmente ruim pro Grêmio. É, os dois. Pros dois, né? É, eu acho que os dois. Mas a gente diz ruim pro Inter porque o Inter tá mais em cima da Tu tabela. acha 3 pontos tão assim, em 12 Não, rodadas? do Inter 2 pontos. Eu acho.
Não, mas em relação ao Grêmio... Sabe por que eu acho? Eu acho pelo seguinte... O Inter em relação ao Grêmio são 3 pontos. Porque 3 pontos, sabe por em que eu relação ao acho? Flamengo... É o Grenal. Que o retrospecto do Inter era o quê? O Inter vinha ganhando. Perdeu 2 partidas. Qual é a tendência? Tendência é o Inter voltar a ganhar. A tendência. Não quer dizer que vai voltar, mas a tendência é essa. É o Inter recuperar isso. Agora eu quero ver o que o E Alexandre mesmo Limeira vai perdendo, dizer. só está 3 pontos. Tu pode falar depois, mas por último, tá, Ferrari? Quero saber a opinião do Alexandre Limeira, ex-diretor de administração do Internacional, Renatinho Schmidt, especialista em futebol, atuou em todas as áreas. D'Alessandro. Está chegando a hora. D'Alessandro está voltando. Tanto é que o Patrick já está anunciando aí. Eu não queria tomar o terceiro, porque tomasse eu sabia que o D'Alessandro ia voltar. Os torcedores, que são as redes sociais, já estavam pedindo, uma parte da imprensa. Aliás, ele está sendo até injusto. Né? O Patrick foi o mais elogiado jogador do Internacional até aqui, e merecidamente. Então não havia esse zum tão forte. Tanto é que o D'Alessandro está dando entrevista, e deu hoje na ESPN de manhã, dizendo que aceita a reserva. Que é um fato meio que novo, que ocorreu no Saragossa, que ocorreu com o Tite no Internacional, mas que ele não gosta, mas ele sabe que é um momento de transição, que tem que dar força para os companheiros, que tinha que ajudar o Odair. Bom, ele pode até estar dando um migué, como está essa carinha do velho Ferrari Júnior. Mas ele foi transparente, ele falou em rede nacional. Mas te respondendo o seguinte, o D'Alessandro, eu gostei da atuação dele contra o Corinthians, ele entrou bem. Ele entrou bem. Onde é que começa esses 2 jogos que o Inter o Inter perdeu um e empatou o outro? Aconteceu algo que não estava acontecendo com o Inter. O Inter, por incrível, não estava tendo lesão, o Inter não estava tendo problema nenhum no time. Teve lá, o Dourado ficou fora, perdeu. O Moledo se machucou, Cuesta foi expulso. Empatou com o Corinthians, perdeu ponto. Então o Inter não pode ser campeão. Se o Inter começar a pensar um outro, ele sobe pro Grêmio. O Inter tem... Não jogou o Grenal sem 4. E perdeu. Então o Internacional ele tem os 11 muito forte. Né? Talvez 13, se a gente começar a botar mais o D'Alessandro, mas tem alguns jogadores que estão bem, o Emerson Santos está bem. Mas esse já não joga o Moledo nem o Patrick nesse jogo. O Internacional, quanto antes recuperar os 11, quando aqueles 11 fechadinhos, e aí o D'Alessandro é reserva, dos 11 mesmos titulares, aqueles 11 jogou muito. Né? E chegou à liderança com aqueles 11. Essas substituições que talvez... Porque mesmo o D'Alessandro entrando, tomara que ele jogue bem, como o Corinthians, muda totalmente o sistema. Assim como o D'Alessandro marque. O Rodrigo Dourado, quando foi substituído... Segure a bola só o necessário. É totalmente diferente. A chegada que o Patrick tem na frente, para mim, o Patrick foi o melhor jogador do primeiro turno. Mas todo mundo está dizendo isso. Por isso que eu acho que o Patrick não precisa nem se desesperar. Não precisa. Nada. Eu acho que ele sai e volta. Aliás, essa hora, pro Patrick, que é só o Patrick que jogou aqui no Caxias. E tu sabe ficar bem quietinho. Ele está metendo a mão com uma lenda do Internacional. E como é o mundo, né? E a gente vê isso aí. O Patrick, para mim, foi o melhor do campeonato. Quem não acha ele melhor, acha que ele está entre os melhores. No Caxias, quando estava falando, ele está naquela campanha que o Caxias caiu para a segunda divisão do Gaúcho. É isso mesmo. Né? Pra gente ver como um time acertado. Nem tinha me dado conta. O cara é elevado a um dos melhores do campeonato. E ele é bom mesmo. Mas é muito bom, vocês Patrick. Concordam, pra né? mim é o melhor. Tu é um profissional do futebol. Um jogador como o D'Alessandro, não é o D'Alessandro, do nível de D'Alessandro, tu não deixa muito tempo na reserva. Tu não consegue deixar. Tá, tem uma coisa diferenciada na situação seguinte. Vamos pensar o seguinte. Todo jogador diferenciado, podemos pegar vários exemplos, mas toda equipe, tá? Não vou falar do jogador, mas toda equipe que a gente pensar agora, uma grande equipe, qualquer um de nós pensar uma grande equipe aqui, ela não teve um protagonista. Até o próprio Cristiano Ronaldo, quando eles foram campeões da Eurocopa lá, o Portugal foi campeão quando o Cristiano Ronaldo saiu do jogo. Porque aí ninguém mais procurava ele para passar a bola. Tu podia chutar no gol se tu quisesse. Então, se tu tem um jogador em que ele é protagonista, mas que tu não tem que obrigatoriamente procurar ele durante o jogo, é uma coisa muito saudável. Agora, quando tu é obrigado a procurar ele no jogo e ele está voltando de um tempo de estar muito tempo no banco e ele tem que ficar protagonista, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tu acha que ele voltando, o Inter vai voltar ao sistema de ter que largar a bola para ele? Se fizer isso, a tendência internacional é mudar completamente tudo que está fazendo. E aí, qual é a tendência do... Tá, mas e a tese de que só se ganha um título quando se tem um craque? O Fluminense ganhou com o Conca. Mas não era só ele. Perguntar quem foi o campeão brasileiro? Conca. É o Fluminense de Conca. O Fluminense de Abel, de Cuca. Né? O Cuca não foi campeão brasileiro. O Cuca salvou da degola. Campeão da Libertadores.
Que tinha o Ronaldinho. Não, mas para aí. O Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros. Um foi com o Abel e o outro foi com o Cuca. Cuca foi campeão brasileiro pro Fluminense? Foi o Muricy. Muricy não Muricy. Muricy. Não, o Muricy foi. Foi o Não, Muricy. não foi no Santos. Foi o Muricy. Foi o Muricy. Foi o Muricy. Exatamente. Naquele ano que ele negou a que o seleção. Cuca marcou tanto porque o Cuca, ele salvou o Fluminense quando essa era... Foram de 11 jogos, ele venceu 9. Empatou um e perdeu um. O D'Alessandro é inteligente. O D'Alessandro não vai entrar agora numa situação... entrando na equipe agora e vai virar um protagonista numa situação que ele sabe das ele situações. É protagonista. Não, digo, mas ser o protagonista assim, ó, vou ter que joguem todas as bolas em mim, porque até então vocês não estão fazendo isso com ninguém. Mas e vai ficar ele comigo. levantou o braço da beira do campo, sai de uma vez, tudo bem, mas eu quero bater essa porra dessa Eu quero falta. ver isso durante o jogo, Rec. Ali foi uma pressão por causa do pênalti do Chapecoense. Aquela ali, a reação dele, quero entrar e quero bater essa falta. Claro. Porque ele tomou uma pressão da imprensa, das... Justa ou injusta, Limeira? Justa. Tá em campo, vai lá e ele tinha que estar em campo, porque o Damião também... Aí é a história que porque tá não se fala que o presidente do clube tem que bater pênalti. Alguns falam no REC, mas ele entrou, ele não estava desde o início do jogo, ele entrou no meio do jogo. O Damião também entrou no meio do jogo. Então quem bateu... Balhado. E ele é o batedor. E o Damião tem históricos de pênaltis não tão bons, bem batidos. Ele nunca foi de nenhuma equipe o batedor oficial, o Damião. Diferente do D'Alessandro. Ali ele tinha que ter chamado. E talvez por isso, por ele também ter sentido essa pressão, o D'Alessandro é muito emotivo, é um cara que se envolve com as coisas do Inter, foi porque ele pediu para entrar. Eu quero entrar nesse jogo, eu quero bater essa falta. Que vem daquilo ali eu quero chamar a responsabilidade porque me questionaram no jogo passado. Uma pena que não fez o gol, mas ele jogou muito bem contra o Corinthians. Eu acho que ele entrou bem contra a Chapecoense. Foi outro jogo. Contra o Corinthians foi outro jogo. O Internacional numa letargia. E, meu Deus do céu, o que o Internacional estava fazendo pro tempo passar. O que era aquilo? Bola pro goleiro, bola pro lateral, bola pro zagueiro. O Grêmio também joga no toque-toque, mas é pra frente. Do Internacional lento nesse jogo. Mas ele muda o estilo. O Inter melhorou Inter, muito. Né, cara? O jogo do Inter, que é o jogo da retomada, pega e retoma com o D'Alessandro, não vai ter retomar tanto. Vai se tornar um jogo mais cadenciado. Mas tem muita qualidade. Mas ele entrou e deu agilidade contra a Chapecoense. Porque o treinador está usando ele certo, está usando ele mais no final do jogo, cara. Tu sabe que o Tite tem uma aula de como usar um craque no final. O Danilo do Corinthians. Tu lembra disso? Não, exatamente. O Danilo do Corinthians, o Danilo eu considero um craque. Não é à toa que ele foi campeão mundial pelo São Paulo e campeão mundial pelo Corinthians. Bom. E ali no campeonato ele já estava com uma idade mais elevada e também ele deixava mais lento o Corinthians, e ali o Tite botou ele na reserva e soube usar, e ele foi fundamental em toda a campanha do Corinthians, sabendo usar um jogador diferenciado, entrando no momento certo. Às vezes até como centroavante, né? E o D'Alessandro, eu acho que o Odair está usando muito bem o D'Alessandro. E que bom que o D'Alessandro está aceitando colaborar. Sabe qual é a diferença desses jogadores aí? Esses jogadores são mais jogadores diferenciados porque eles fazem o entendimento do jogo. Eles podem passar o tempo inteiro no banco olhando. Se botar o cara 5 minutos, ele está acompanhando o jogo. Dificilmente você vai ver ele no banco olhando para o céu, olhando para a torcida. Ele está acompanhando o jogo, ele está se envolvendo com o jogo. Então ele entende do jogo. São esses caras que muitas vezes acabam depois se tornando treinadores, gestores, enfim, porque eles se envolvem muito com aquilo ali. É essa parte que tu está falando, exatamente isso. E eu até acho que o Odair tem que aproveitar mais ele antes que ele resolva ser treinador mais rápido. Tomara que Daqui a pouco é uma ameaça não seja treinador. Odair fora de campo. Tomara que ele não seja treinador, ele seja manager aqui, porque eu tenho uma teoria que não é da agora do Alessandro. Craque nunca deu certo como treinador. Não, tem vários que deram certo. Opa, aí o Renato aí, hein? Craque. Opa! Tem as exceções, Evaristo. Eu acho que o D'Alessandro é titular no Inter. Sério mesmo. Sai quem? Saiu o que tá saindo agora aí. Patrick. O melhor do campeonato brasileiro. Tu acha doravante, porque até então funcionou com o Patrick. Mas eu acho que o melhor do campeonato brasileiro. Os diferentes são titular. Pois é, aquilo que eu estava dizendo. Os grandes times ganharam os grandes campeonatos com pelo menos 1 ou 2 craques. O Corinthians ano passado não tinha craque. Quem era? Rodriguinho? Não. Mas o Jô, né, cara? E ganhou o campeonato. O Jô? Jô. Mas tinha o Jô, ganhou tinha o de fácil, ganhou tinha fácil. O Jadson. Não, o Jadson não foi nem estrela do Corinthians ano passado. Wagner, Cássio, o lateral esquerdo, mas Guilherme. Eu só acho que Tá, mas aí eu pergunto, o craque, esse que tu tá falando, tu coloca ele em qual time da Europa?
Tu coloca ele no leste europeu, tu não coloca na Europa. O zagueiro foi Rodriguinho pra foi pro Egito. O Sim, zagueiro mas o cara do foi Campeonato Brasileiro, tu pro- coloca onde? É. Tu não coloca ele. Não, esse cara tá pronto para Real Madrid, esse cara aqui é Barcelona, esse cara aqui é Bayern de Munique, esse cara é... Não, tu não consegue olhar. Tu pega o craque do Brasileirão e assim, tá, e vai para onde O agora? craque da Libertadores foi pro Barcelona, o Arthur. Sim, O Ronaldinho foi protagonista no mundo. sim, tu tá falando de situações agora que eu tô falando. Tu pega do brasileiro, do conjunto. agora o conjunto é o craque. É o conjunto. Porque a gente já não tem mais os nossos Tem. diferentes no Como Brasil. foi embora saem aos cedo. 17, 18, 20. O Paquetá vai sair em seguida, daqui a pouco o Everton vai sair também e vai... Tem que vir outros. Mas quem era mesmo o protagonista do Corinthians? Rodriguinho, Jô, Era o Rodriguinho, Jô, o Guilherme zagueiro era bom. Carilli, Maldana? Era o Carilho. o Pablo, que agora Balbuena. o Balbuena. O Balbuena e o Pablo. O Cássio, Foi o convocado lá. goleiro. O Cássio. Corinthians tinha uma série de Fagner. bons jogadores. Uma zaga muito boa. E o Pablo? É. Eles inventam umas coisinhas. Pablo na seleção dói na alma, né? E é o empresário do Pablo. Não estou ensinando nada, só estou viajando. O Everton, Deus o livre, se não convocar, acho que o Gilmar Veloz dá no Tite. Ah, não, tu não vai convocar, tu vai apanhar. Porra, agora, o Tite gosta de fazer média com o Grêmio, isso tá claro. Acho que ele quer média? terminar. Não. Convocou Não. 8 do Grêmio. Qual foi a média? 8 do Grêmio. O Everton vai Ele fazer convocou média. até entre os 35 para homenagear o Grêmio e o Maicon. E eu dizia aqui que o Maicon era o melhor jogador do Grêmio Mas no ele ano. tirou o E eu Everton. achava que ele ia convocar. Mas ele sempre faz tributo Ele ao tá Grêmio. ajudando o Inter. Inclusive com ex-jogadores. O Wallace está em desgraça na Alemanha. E ele, para mostrar que o modelo do Grêmio é bem sucedido, ele convoca o Wallace. Isso é uma questão para Freud explicar. É uma paixão infrene. É um negócio absurdo. E olha que eu fui contra o presidente, briguei com o presidente Pífero na época, quando dizia, não traz esse gremista. Até acho que não é gremista. Acho que é uma bobagem dizer que ele é gremista. Mas ele reconhece, o trabalho do Grêmio, ele reconhece a exaustão. Se tiver como colocar um jogador para treinar, é o TT do Grêmio. Não é ninguém do Cruzeiro, nem Não do magoa, Inter. Rec. Não. Não magoa. Se tiver que colocar um terceiro goleiro, por isso que eu acho que o Grêmio não pode reclamar muito do Everton. Acho que é um pouco de teatro também do presidente. Mas aí, colocou o Felipe, tá? Se tiver que convocar alguém entre os 35 veteranos, é o Maicon. Mas tava É o jogando pra Arthur, caramba. que estava lesionado. Chefe de delegação vai ser o Romildo. Mas o segurança é o Fernandão. Mas não tem- é importante essas convocações. massagista, o Marquinho. O massagista, O Marquinho. Marquinho, o preparador físico era o Rogerinho, que eu não sei o que houve. Até acho Mas que ele foi chamou o injustiça. Wallace porque não rodízio, tinha outro chamou no rodízio. volante. É? Não tinha outro volante. Chamou o Wallace porque não tinha outro volante. Não tem um outro bem aqui perto. Não, pra seleção brasileira não. Não, tiveram deixa- juntos. deixa- e aí o Odair, deixa que é o um cara Dourado lá. justo, Deixa o elegeu Dourado lá. o Wallace para jogar. Porque tinha o Luan no time. E o Luan era o craque. E ele só casa melhor o Wallace. Aí eu entendo como pátria-mãe. Mas Deus o livre não convocar, vai arrumar uma encrenca com o Gilmar Veloz. Não me faz isso, tá certo, leva. Tá? Prejudica o Grêmio em algum aspecto. Até vamos considerar, né? Tem 12 rodadas. Vai ficar fora de uma rodada. Não, mas daqui a pouco convocar o ficaria Wallace igual por causa de não um prejudica cartão. nada o Grêmio. Convocar o Wallace não prejudica nada o Grêmio. Nada, não, mas é um Quando tu tributo. perde o É um tributo Não, ao é- trabalho histórico feito pelo Mas Grêmio, é que- onde ele surgiu em 2001. Mas tu acha que é tributo Eu acho que esse mesmo? agradecimento é bonito. Só não tem que esquecer nesse Ele tributo. colocou 8 do Grêmio. Jeromel, o goleiro Marcelo Groi, Jeromel, Luan, Arthur, Maicon, TT, Felipe e Everton. Agora eu te pergunto, Pode ser que eu tenha esquecido qual alguém, porque é desses aí- tanta gente. qual Aí desses convocou o massagista, o roupeiro, o preparador de Qual goleiros, desses que é uma aí- injustiça, porque o Fernandão merecia Qual desses também. aí tá lá. foi injustiça? Acho que tinha que levar o presidente A questão não é essa. o Romildo Bolzan, para administrar as coisas daquela esculhambação. Qual desses aí tu Eu acha acho que injustiça? tá certo, Tite. Romildo Ei, Bolzano na CBF? Da CBF. Amanhã. Já, claro. Manda amanhã. Tira do Grêmio, pede Qual desses aí renúncia, tu acha manda amanhã. injustiça, Bruno. Rec? Não estou falando de injustiça, Bom, nem mas injustiça. então Eu estou tá falando de certo. injustiça com os outros que não têm esse tributo Bom, feito mas daqui pelo a pouco não tem esses jogadores também. Mas você tá falando essa palavra tributo de... Mas é um tributo à excelência do Não, trabalho porque- feito pelo Grêmio. É verdade. Não, porque Parabéns tem pra nós. algumas coisas que são Eu importantes. só estou reconhecendo. Nós agradecemos, Eu sou um cara inclusive, justo né? ao Tite e ao Grêmio. Nós agradecemos, inclusive, os elogios. Por isso que eu não estou entendendo esse teatro. Mas eu vou dizer assim, também tem muitos profissionais, citou alguns vamos parar profissionais, com como o essa Fernandão e outros. O médico da seleção é o Dr. Crescente. Podia ter levado o Bolsonaro. né? Agora está até O- desempregado, se for O pra Maurício Dulac. O preparador dos goleiros do Inter só não vai, Daniel Pavan, que é excelente, extraordinário, assim como a equipe que trabalha. Muita gente fala do Pavan,
tem todo o pessoal que trabalha Porque tem o Tafarel lá. porque tem o Tafarel que também tem uma ligação que com assim, ele. Então não tá tão... O REC tem memória curta. Porque o Tite levou para a Copa do Mundo. Eu faço boas relações. O Tite levou o Tyson. Eu faço relações, como diria o Lauro Quadros, no auge, ele dizia assim, eu sou pago para dizer o que os outros não dizem. O Tite levou o Tyson, o Tite levou o Fred. Não, mas isso não tem nada a ver com o Inter. Ah, não tem nada a ver com o Inter? Isso aí não é tributo. Tá Isso bom. aí é tributo. Não é tributo. É tributo há 10 anos. Aí Mas o Fred é titular do Manchester. Tá bom, mas ele levou. Não, mas aí ele levou o Douglas. levou. Não, aí nós vamos chegar no Douglas Costa. Não, e aí não, aí é viajar. Mas tu só contas do Grêmio, contas do Inter também. Não, tô contando. Dá pra contar o Fred, o Tyson, o Alisson, o próprio Tafarel, que é ex-goleiro do Internacional. Dá pra contar. Tributo ao Inter, então. Não, esse é tributo à história do futebol. É qualidade, diferente. a O qualidade. Tafarel é tetracampeão mundial. O Fredinho está jogando no Manchester titular. O Tyson deu a ele, em 2009, um novo sistema de jogo e tal, junto com o Nilmar, que ele achou que aquilo ali era eterno. Até acho que é meio doença isso, em todo caso, né? Mas o Douglas Costa, que foi o grande nome do Brasil na Copa do Mundo, não tem problema nenhum. O Jeromel merecia ser convocado. Agora, o que tem de tributo ao Grêmio é um negócio impressionante. Mas tem um guri de ouro lá, se tu não levar, nós não vamos apresentar para o mundo. Mas como que eu não vou levar? Óbvio que eu vou levar. Manda o TT. Mas nós temos um goleiro que é uma joia. Manda o goleiro. Mas quê? Eu vou dizer, os caras da CBF devem estar bravos com os gaúchos. Né? Os caras estão tudo a favor do Grêmio lá. Nós implantamos aqui, ó. Não, eu acho bonito isso. É um reconhecimento. Isso é igual a história de nome de rua. Busto, estátua que o Grêmio vai fazer pro Renato, tem que fazer em vida. O Tite está agradecendo em vida. É isso aí. Tá certo o Tite, agradecer. Tá certo, agradece. Se é isso que ele tá fazendo, Por ele isso tem razão. por isso que eu não estou entendendo essa crítica à convocação do Everton. Não, o Everton tem merecimento. Até Everton agora... tem merecimento. O Everton tem merecimento. Não, e outra coisa. Como eu acho, agora, tomara que ele não convoque, mas eu acho que o Dourado tem merecimento de estar na seleção. Claro, isso é óbvio. Mas aí o tributo... Bom, mas aí é o seguinte, claro, ele quis beneficiar o Internacional, porque ele é muito colorado. Não vai tirar o Dourado do Inter e o Inter poder perder o título brasileiro. Não vai fazer uma desgraceira Não convoque dessa. o Dourado, mas que ele merece, vai fazer merece. essa desgraceira. Mas agora, falando absolutamente sério em relação à convocação do Everton, tem uma coisa que as pessoas não estão se dando conta. Inclusive eu, que acho que o Grêmio tem razão. Eu defendi o Grêmio no negócio do Fluminense, defendo também no negócio do Everton. Acho absolutamente justo o chute no balde, porque agora o Grêmio está mostrando que quer ser campeão brasileiro. Antes é aquele negócio de olhar de soslaio. Será que dá? Será que esses caras vão fraquejar? O Grêmio superestimou os times Palmeiras, Internacional, São Paulo. Não viu que eles eram fracos. Senão um já teria disparado. Se o Grêmio tivesse visto que eles eram fracos, o Grêmio tinha investido antes no Campeonato Brasileiro. Não ficava com essa frescura aí de poupar 8 ou 9. Aliás, o Grêmio é o time que mais poupa jogadores e mais tem jogadores lesionados. O que mais poupa tem sempre 3, 4 fora. É o Michel, é o Jael, é o André. Quantos partidos o Grêmio jogou esse ano? 70. Quantos partidos o Inter jogou esse ano? O Bahia jogou 60 já. A comparação tá aí. A lesão tá aí. Não, mas é difícil tu comparar isso aí na hora que... o Grêmio jogou 12 partidas a mais que o Inter. Quantos ele jogou com reserva? Então eu não posso... Eu tenho que pegar e comparar o jogador. Jogar. Tem a questão do lado psicológico também. Sabe quando é que o Grêmio olhou o brasileiro? O Grêmio tinha desistido do brasileiro. Até que o Inter virou líder. Sim. E aí ele... Opa... E aí, aí chegou o Grenal, ainda perdeu o Grenal. E aí o único... Ele tinha desistido já. E o único comentarista abobado que depois do Grenal, em vez de cornetear o Grêmio, dizer que o Internacional tinha disparado 8 pontos, que pegou a tabela do Grêmio, por isso que esse negócio de gremista em Colorado, eu ando. Eu cheguei e disse, parem, que o Renato tem razão no seu discurso. Olhem a tabela do Grêmio. O Grêmio vai ganhar do Paraná, vai ganhar do Ceará. Dos 8 classificados da Libertadores, o único que não é campeão é o Grêmio que vai pegar, que é o Tucumã. A tabela sorri para o Grêmio. Depois tem Fluminense fora, mas tem Bahia aqui, tem Sport Recife aqui, tem o Ameriquinha lá, tem o Capitão América, que daqui a pouco o empate amigo... O Palmeiras fora é o pepino. Para fazer. Tem e o Palmeiras fora é o pepino. Não, mas tem um grande no meio, assim né? como o Inter tem o São Paulo. É. Mas aí é o seguinte, o negócio do Everton, o senhor Júlio Lemos já chega mais aqui, porque agora Celso Rotti
além do Botox, o Celso Roth agora está no Foreman. Melhorou o humor e a lata. Agora está pronto para voltar. Muito mais equilíbrio agora. Muito mais equilíbrio. Agora está pronto para voltar o Celso. Levou o Foreman, estava numa alegria. Sim, parceiro, Acho que até bimbando já está de novo o Celso. Mas aí é o seguinte... que bobagem, né? Mas aí o Everton, as pessoas não se dão conta. O te diz que com a Argentina jogam os melhores. Não poupa-se ninguém. E quem é que ele não quis poupar? Foi o Paquetá ou foi o Everton? Foi o Fagner ou foi o Everton? O Everton ele não abre mão. O Everton já está entre os 22. As pessoas não estão se dando conta. Contra a Argentina, o que é que disse o Tite depois do jogo? Contra a Argentina. E tu acha que ele está beneficiando o Grêmio? Não, acho que ele está fazendo tributos ao Grêmio. Isso aí é igual eu, a Lagoa Vermelha, a Calda Júnior, a gente tem essas gratidões eternas. Isso aí não tem, isso aí é inequívoco. Já está grato ao Formen também? Mas tá louco, se não é isso aí eu já estou até morto. Então faça um tributo ao Formen. Mas tá louco, eu me ajoelho na frente do Formen. Boa noite, Rec, boa noite, Ferrari, boa noite, Limeira, boa noite, Renato, boa noite a você ligado com a gente aqui no Cadeira Cativa. Rec, última segunda-feira do mês de setembro, graças a Deus. Estamos no final de mês, mas isso é ruim para um lado. Porque a correria aumenta no trabalho, aquela pressão pegando, você, meu amigo, aí correndo para bater as metas, fechar contratos, e aí bate aquele cansaço. Não venha me dizer porque é segunda-feira, tivemos um dia carrancudo, chuvoso, não venha me dizer que é ressaca do feriadão, exagerou nos goles no domingo, não. Faz tempo que você anda se arrastando, anda estressado, cansado, profundamente desanimado, tá na capa da gaita, meu amigo. E além de estar desmotivado no seu trabalho, se irritar facilmente no trânsito, perder a paciência lá na empresa... Ferrari melhorou o desempenho. Com certeza, tá ali outro semblante, ali, ó, sorriso no rosto do Ferrari. O Rec anda irritado. Vai ter que aumentar a dose. Acelerado. E botou gasolina azul. Só que esse cansaço, esse desânimo, esse alto nível de estresse também afeta a sua vida sexual. E aí não pode falhar, meu amigo. Aí você tem que ser craque mesmo, tem que ser aquele centroavante matador que balança as redes sempre, senão vai pro banco de reservas. Formen, não tomou Formen. Formen, a vitamina do homem, é um produto fantástico, genuinamente gaúcho, 100% natural, que tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Você vai tomar diariamente e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para que você venha recuperar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Tem que melhorar e tem que ser agora. Segunda-feira é dia de recomeço, é dia de decisão. Agora 8h08, estamos ao vivo e você vai ligar agora. 0800 646 0505. A ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida e especializada vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e você dizendo que viu aqui no REC, na TV ou no Facebook, vai adquirir o Formen com baita desconto exclusivo, liquidação para fechar o mês com tudo, para melhorar a sua vida, melhorar o seu casamento, o seu relacionamento e você voltar a ser o cara com sangue nos olhos e muita felicidade. Além disso, se pagar à vista, tem um baita desconto, menos da metade do preço, 55% de desconto, ou você parcela, aceitamos todos os cartões de crédito. 0800 646 0505, tome uma atitude, tome Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. É isso aí, Celso Roth, saiu daqui, parceiro da vida, é isso aí, Formen. Enquanto você vai ligando aí, a gente faz um breve intervalo, só coloca de novo o número aí, porque tá Ferrari, por exemplo, depois que começou a tomar Formen, até biscoito Zezé tá vendendo mais. Aí, ó. Tá molhando o biscoito também. Já voltamos. Antipático o tricolor das Laranjeiras, né? O Fluminense não aceitou antecipar a partida contra o Grêmio para quinta-feira. Com isso, as equipes vão se enfrentar no sábado, mesmo às 4h, no Engenhão. Renato deve escalar time misto, mas com Alisson, com Kahneman, com Baicon, é um misto bem interessante. Suspenso contra o Ceará, Marcelo Oliveira também volta a ser opção.
Maicon está fora contra o Tucumã pela Libertadores e deve atuar no sábado. Luan e Ramiro receberam o terceiro amarelo e esses sim serão desfalques. O Grêmio aproveitou para limpar a ficha. Então o prejuízo é calculado pelo Grêmio. A direção recebeu o comunicado da convocação de Kahneman pela seleção argentina. Assim o zagueiro e o atacante Everton serão desfalques contra o Palmeiras no dia 14 de outubro. Por isso que é difícil para o Grêmio ser campeão brasileiro, né? Mas o Grêmio ganhando 9 dá 27 pontos, mais 47 que tem, dá 74, campeão. É, campeão. Aí pode perder 3 até o Grêmio, de 12 que ainda vai realizar. No Internacional, após 2 jogos sem vencer, Colorado enfrenta o Vitória domingo às 4 da tarde no Gigante da Beira-Rio. A equipe terá o retorno do zagueiro Vitor Cuesta. Damião deve ganhar sequência como titular. Patrick levou o terceiro amarelo, será desfalque. E a tendência é que D'Alessandro seja o substituto. Imagina se por acaso o Odair coloca no seu lugar o Camilo. No lugar de quem? Do D'Alessandro. Aí o Odair vai ser demitido. Do Patrick. Tu tem essa Sim, do chance. Patrick, no caso que seria. Ele não seria mexer menos. Eu quero o D'Alessandro. Acho que ele entrou bem nesses últimos jogos, ele merece ser titular. Mas o Camilo seria mexer menos na estrutura do Inter. Com certeza, não seria o centro das atenções. Depois do intervalo, a premiação da FIFA e os melhores momentos de Internacional e Corinthians 1-1, ninguém queria ganhar. Grêmio 3-2 contra o Ceará, jogo duríssimo. O Grêmio tem que jogar muito para ganhar o jogo. Já voltamos. Melhores do mundo na premiação da FIFA. Modric, melhor jogador do planeta. Marta, melhor jogadora do mundo, pela 6ª vez. Didier Deschamps, melhor técnico de futebol. Reinaldo Pedrosa, melhor técnico de futebol feminino. Courtois, melhor goleiro. Seleção, De Gea, Daniel Alves, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo. Kanté, Modric, Hazard, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. E cano de time, né? Uma seleção. Agora, o Courtois foi o melhor goleiro e o De Gea está na seleção. Essas coisas eu fico meio assim. Tu tem certeza que tá certo isso? Pois é. Eu acho. Pede pro pessoal dar uma Não, mas revisada. tá. Já aconteceu isso. Já tomou frango na... Mas já aconteceu esse tipo de distorção, é até corriqueiro. Segundo o professor Tristão Garcia, Palmeiras tem 36% de chance, Internacional 33%, São Paulo 22%, Flamengo e Grêmio 4% e o Galo Mineiro ficou com apenas 1%. Já estou achando que o Grêmio tem mais chance. Se fizer o dever de casa, o Grêmio tem aqui 80% de aproveitamento quase. O Grêmio ainda tem 6 jogos em casa, se ganhar 5 dos 6, buscar mais alguma coisinha fora, o Grêmio tem bastante chance. Eu não vejo o Grêmio com pouca possibilidade. 4% de chance? Que cálculo é esse? Porque tem muitos na frente. O Grêmio é o 5º. Se o Grêmio ganhar mais uma, ganhar do Fluminense agora, pula para 17, 18 já. É assim. Porque tantos jogos em casa, o Inter e o Palmeiras tem 7. O professor Tristão, ele faz um negócio estudado. Eu me lembro que muitas vezes ele detonou com o Grêmio Internacional e a gente via que depois chegava, mas não conseguiam superar. Olha aqui, o gol do Salah, eleito pela FIFA, o mais bonito, Liverpool e Everton 1-1, 2017. Mas não é o mais bonito. Aquele de bicicleta do Cristiano Ronaldo contra a Juventus foi mais bonito. Pois é, e aí o seguinte, uma vez o Nilmar driblou até a mãe dos jogadores do Corinthians. Não ficou nem na relação. Lembra? Ou ficou na relação? Ficou na relação. Ficou na relação? Fala entre os versos. Não, pelo amor de Deus, aquele lá tinha que ter sido eleito. Aquele o jogador do São José que fez um golaço contra o Internacional no Beira-Rio. O Jô. O Jô, depois foi até pro Inter. Também merecia, pelo menos, figurar. Mas é o São José, né? Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Vai sair negócio, melhores condições para você construir a casa dos sonhos. Tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048
ou plantão de vendas 986317709. Fale agora com o Fernando, o telefone está aí na tela. Madelomba Casa e Construção, uma melhor que a outra, casas de alvenaria, de madeira também. madelombacaseconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Rosário, Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020 para fazer as melhores encomendas. Está com a película do seu carro cheia de bolhas vencidas, película roxa? Isso o filme faz a remoção, preço campeão, garantia de 5 anos. Garantia certificada. Se disser que ouviu aqui no Cadeira Cativa, ouviu no Cadeira Cativa, tem mais descontos, 20%. Paga em 3 vezes no cartão de crédito, nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue, agende, instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99683-3199. Fale agora com a Natália. A Isso Filme não tem filial, somente na Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Hotel Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, reservas@embaixador.com.br para fazer a sua reserva. Diga que viu esse anúncio no Cadeira e ganhe mais 10% de desconto. Marque sua convenção lá para o Embaixador. Vamos ver o trabalho do Renatinho Schmidt enquanto ele vai falando em cima aí. Tem preparação física, tem treinar aptidão de características e tudo mais. Logística, já trabalhou no Grêmio, inclusive, né, Renatinho Schmidt? Quem é batendo bola aí? Não, na realidade, esse trabalho ele visa principalmente 3 pontos, né? Os fundamentos do futebol, as situações de jogo e setores do campo. Então, onde é que você faz esse trabalho? Lá no Rodrigo Mendes. Lá no Rodrigo. Essa filmagem não foi lá. Não tem só no Rodrigo Mendes, tem em outros lugares. Não, ele tem, a minha sede principal lá no Rodrigo Mendes. Para levar os equipamentos é mais complicado, né? Essa filmagem é em Canoas, não é? Não, é aqui na Santuário ali, atrás do Big ali. Sim. E, então, qual é o público-alvo? O público-alvo é o menino que está na escola, quer fazer um reforço de trabalho, a pessoa que de repente voltou de uma lesão, joga uma bola com os amigos no final de semana, quer se preparar. Qual é o diferencial? É que é 100% com bola. Não tem aquele negócio de ficar correndo em cone, fazendo trabalho funcional, não, 100% com bola. E aí eu vou fazendo todos os equipamentos que eu acabei desenvolvendo, eu coloco em prática. Mas se o cidadão comum te ligava, você atende também? Desde que ele traga o atestado médico, Rec. Sim. O trabalho é feito todo ele voltado para o objetivo dele. Tem que ver se o cara pode praticar, né? É o caso que eu te falei do Valdomiro. 100% bem fisicamente. O Valdomiro parou de beber, faz 2 horas de trabalho e pede mais ainda, sobra. Então eu tenho um atleta que está se preparando agora para voltar. Quer dizer que eu posso perder essa minha barriga e não ainda só pode, voltar a jogar bola? Rapidinho, 45 dias tu já é outro, Rec. Ih, acho que vou ter que entrar nesse... Mas faz o exame médico antes, né? Vamos ver se tá milagre bem. Não faz, né? Não, milagre, meu nome não é Jesus Cristo, né? Minha feiura, por exemplo, não conseguiram consertar. Mas você pode jogar feio, bonito, pode jogar, não tem problema nenhum. Então tem todos os equipamentos que é para melhorar a tua performance, principalmente técnica. O trabalho todo ele voltado para o trabalho técnico, né? Então de 1 hora, 1h30 até 2. Que tipo de treino ali? Tudo isso aí. Eu virei engenheiro, virei arquiteto, tudo desenvolvi aí. Tá, e esse tipo de prática é essa aí? Tá? Esse é o trabalho de velocidade de reação, onde a luz acende e ele joga a bola. Então tem vários formatos dessa arena aí, né? Posso colocar ela reta. Isso aí até para criançada é legal. Isso é para todo mundo, até para
Pode ver que ela pode ter vários formatos ali, né? Pode colocar ela reta, pode colocar ela em cubo, pode fazer trabalho de velocidade de reação. Colocar o telefone do Renatinho aí na tela, assim que a gente puder. Pois é, interessante isso aí. Tem até o próprio site que tu vê tudo isso, que é o rsfuteboltotal.com.br. rsfuteboltotal.com.br. RS Renato Schmidt, né? Não é o que está ali na tela? Isso, aquele está na tela. Ali tem todas as informações. rsfuteboltotal.com.br. Tem os vídeos, tá ali tem com a tudo bolinha ali. ali. Isso aí. Tem até um com o Zé Roberto também lá, que a gente fez. Então tá. Vamos, Alexandre, o Internacional se recuperou financeiramente? Você acha que está fazendo um bom trabalho, Marcelo? Eu sei que deixei a coisa mais polêmica para o final, mas você volta aqui antes das eleições. Eu sei que vocês têm um grupo forte político que ainda atua em conjunto e tal. Como é que você avalia o trabalho do Marcelo? E quando eles falam muito do passado e tal, eu sei que você estava naquele conjunto, você fica magoado, chateado, ou realmente... Tive envolvido com o Internacional há 10 anos, né? Sim, de 2006 até 2016. Também nos anos vitoriosos, para fazer justiça. Exatamente. Vejo um trabalho no departamento de futebol, principalmente com a chegada do Rodrigo Caetano, porque uma das críticas que eu tinha no futebol e que fiz ali internamente, principalmente, era que nós tínhamos passado um ano muito ruim de 2016 e ali 2017, que a gente não esperava. Tinha que trazer alguém de fora, alguém diferente. O Rodrigo Caetano trouxe isso. A parte financeira tem muito que melhorar ainda. Muito. Eu quero só uma frase. Luiz Ferrari Júnior. Tem substituto para o Romildo? Vamos aguardar um pouco, né, Rec? Muito cedo para falar nisso. Tem todo ano que vem ainda. Tem substituto para o Renato? O Renato vai ficar. Tem certeza? Não, certeza não tem, mas eu tenho a esperança. Uma frase sobre a demissão dos médicos. Nenhuma frase, o presidente já encerrou o assunto. Valeu, obrigado, Ferrari. Obrigado, Oliveira. Uma frase final. O Internacional vai fazer 77 pontos e vai ser campeão com uma rodada de antecedência no Beira-Rio contra o Atlético Mineiro. Valeu, obrigado, Renatinho. Volte outras vezes. Até amanhã, 1h25 da tarde.